Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo mais uma vez ao Capital Natural, que também é podcast, hein? Você pode acompanhar nos tocadores e também no site do Band News TV. Na semana passada a gente falou muito sobre consumo responsável, consumismo também, de como a pandemia alterou a nossa rotina e como nós percebemos que consumir também é um ato político. Essa semana nós damos seguimento a esse mesmo tema, mas vamos ampliar esse olhar, colocar também novas perspectivas. Eu vou receber mais uma vez a Tatiana Zambrano Filomensky, que é psicóloga clínica, coordenadora e supervisora dos setores de pesquisa e tratamento para oniomania, ou compras compulsivas, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. A Ana Paula Bortoleto, doutora em Engenharia Urbana e Ambiental pela Universidade de Tóquio e livre docente em Design pela FAUSP e coordenadora do Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em Resíduos Sólidos, GIRES. E Bianca Reame, jornalista e comunicadora social pela Sciences Po Paris, diretora de marketing da Raízes. Mulheres, sejam bem-vindas mais uma vez. A gente terminou a conversa da semana passada falando sobre pandemia. E Bianca, eu começo contigo também ampliando esse olhar sobre como a pandemia alterou, por exemplo, o consumo da Raízes, e a relação entre consumidores e o produto que a Raízes pode entregar. E se você notou que, de alguma forma, a comunicação também mudou dentro dessa pandemia. Bem-vinda. Oi. Na verdade, a pandemia, eu acho que ela despertou algumas coisas, né, nas pessoas. Então, acho que a primeira delas é que as pessoas começaram a comprar, né, fazer os supermercados online, e aí começaram a reparar no preço dos alimentos também, né? Então começaram a comparar, entender que talvez não valha tão a pena eu comprar aquele prato congelado, talvez valha a pena eu cozinhar na minha casa, né? Eu consigo dar o meu sabor, eu consigo saber o que eu estou colocando ali dentro, é mais barato no final. Então acho que essa foi uma primeira mudança. As pessoas passaram a cozinhar mais em casa, né? E aí tem N estudos falando sobre isso, que é normal. Então, de novo, criou alguns laços com a cozinha, né? Então, a gente vê na Raízes muita gente reatando os laços com a cozinha, né? Então, se antes, né, por conta da rotina, trabalho, os filhos e tal, eu comia um pouco qualquer coisa na hora do almoço, né? Ou não prestava tanta atenção, ou comprava aí uma comida pronta, alguma coisa assim. Hoje eu cozinho, né? E aí reata, incentiva a cozinha, né? A gente ajuda aí as mães e pais a fazer as crianças provarem novos sabores, enfim. Então a gente vê também isso muito forte acontecendo, o que é muito legal, porque as pessoas cozinhando mais em casa, elas começam a valorizar as que talvez antes passasse um pouco batido. Ana Paula, seja bem-vinda. Nós somos 4 pessoas aqui que somos para a geração atual cringes. A gente não pertence a essa geração mais nova e, por conta disso, a nossa relação com alimentos, a nossa relação com produtos, ela é diferente do que é para a geração atual. Na tua opinião, como é que a geração atual lida com produtos que são industrializados em detrimento de produtos como a Bianca estava falando, que... Produtos não, mas que são artigos da natureza? Engraçado essa guerra de gerações, né? De repente a gente ficou para trás e já tem uma geração nova. Mas quando a gente estuda comportamento, não no âmbito individual, mas no âmbito social, a gente percebe que essa questão de geração depende muito de outros fatores, né? Depende muito da experiência que essas comunidades têm. Então, eu não posso falar que a nova geração aqui, a geração Z, né, do Brasil, seria equivalente à geração Z da Alemanha. As experiências são diferentes, os contextos são diferentes, as informações que eles têm acesso são completamente diferentes. Então, o contexto em que as pessoas vivem dita muito. Agora, uma diferença bem similar, uma diferença bem razoável entre essas duas gerações é o fato de que eles procuram mais informação. Eu não diria que eles são mais educados, porque a educação necessita de uma formalidade maior, de uma precisão maior sobre o conhecimento, mas eles se informam melhor. Eles têm essa necessidade. E também
algo que chamou muito atenção e chama muita atenção de muitos pesquisadores é que se a gente pega a juventude, isso já vem desde o início dos anos 2000, isso já acontece na Alemanha desde os anos 2000, é a não necessidade, por exemplo, de um carro, né? Muitos já não têm essa necessidade, não veem o carro como algo extremamente necessário. Então, as montadoras estão discutindo carro elétrico com uma população que não necessariamente vai querer ter um carro. E isso é muito difícil de você equacionar dentro do sistema econômico que a gente tem, porque além dele incentivar o consumo, para a maioria das pessoas que talvez ainda não saibam, né, mas o nosso sistema ele é baseado no petróleo e no transporte individual. Né? Tudo está enraizado nisso. Por que o supermercado tem um estacionamento tão grande? Né? E uma vez que isso mudar, que esse padrão mudar, talvez seja aí a nossa referência para mudar também a forma como a gente consome. Ou seja, alguns artigos vão deixar de ter a utilidade que eles sempre tiveram. E esse questionamento começa a ser feito. Mas eu não diria que é de uma forma geral entre essa geração Z no mundo inteiro. Né? Depende muito do contexto onde eles estão inseridos. Né? Dentro desse contexto, dentro desse padrão econômico que nós aqui no Brasil temos, Tatiana, você acha que a gente ainda é a geração que precisa ter as coisas ou a geração que precisa usar as coisas? Eu acho que a gente é uma geração que o ter ainda se faz muito presente. Porque não é o ter para ser, né? Para estar inserido num contexto, num grupo, pertencer a. Então, o consumo que a gente tem, o estímulo eu quero ter o celular X, eu quero ter o relógio Y, eu quero ter o tênis, eu quero ter a roupa, eu quero ter a marca, eu quero ter a calça. A gente tem algumas mudanças, como a Ana Paula falou, né? E em que a gente vê hoje jovens que estão na fase justamente de tirar a carta, que prolongam um pouco essa tomada de decisão para tirar uma carta de motorista. Porque não vem tanto a necessidade, porque acham que podem andar mais de outros transportes públicos, de bicicleta, mas acho que a gente ainda tem um momento muito desigual para falar que assim, estamos numa fase só do vamos usar. Não, eu acho que a gente ainda tem muito forte a questão do ter. Por isso que a gente tem redes sociais hoje que impactam diretamente no estado de humor do outro que está vendo. E que as pessoas passaram a ter uma série de problemas que vêm tratar na terapia, porque assim, todo mundo está fazendo, todo mundo tem, e eu não consigo ter. Então, nós ainda vivemos isso de forma muito significativa na sociedade, né? Mas eu vejo também que hoje a informação está cada vez mais próxima dos mais jovens. Como eu falei, como a gente estava conversando, a Ana Paula trouxe essa questão do carro elétrico. Essa foi uma informação que meu filho de 9 anos me contou essa semana. Mãe, você sabia que daqui uns 2 anos as montadoras vão produzir só carros elétricos? Meu pensamento foi, o que vai acontecer com o petróleo? Eu pensei exatamente isso, Ana Paula. Eu falei, o que vai acontecer com a economia que gira em torno de todo esse sustento, enfim, do automobilismo e tudo mais. Porém, veja, ele tem 9 anos. Né? Então, são discussões e são temas que hoje as crianças estão inseridas justamente porque sabem pesquisar, porque aprenderam a pesquisar, porque a pandemia empurrou todo mundo no abismo da tecnologia. Então a gente não teve jeito, todo mundo teve que mergulhar nesse universo, seja para o lado saudável, seja para o lado não saudável, mas todo mundo teve que mergulhar de alguma maneira, caiu todo mundo lá e falou, e agora vamos ver como é que a gente sobrevive nesse universo aqui tecnológico, virtual, para a gente dar conta da vida. Você citou um ponto interessante, e até na semana passada a gente também falou desse ponto, mas antes a Ana Paula levantou o dedo, você levantou a mão ali é porque ela quer complementar. Por favor, Ana Paula. Não, eu achei interessante o que a Tatiana falou, porque a gente está passando num movimento agora de desmaterialização, mas isso não significa que o ter deixou de ser importante.
né? Você pega essa geração nova, o ter é ter seguidores, o ter é ter o status na internet, o ter é ter uma imagem bem feita. Você estava comentando, né, do fato de que a gente agora tem que se mostrar como nós realmente somos, né? Não dá para você pintar um fundo de tela bonito, né? Perfeito. E não significa que, porque nós estamos passando por um processo de desmaterialização, que o ter vai deixar de ser importante. Ele toma uma proporção diferente. E talvez ainda mais nociva do que era antes. Né? Porque o fato de eu não ter coisas não significa que eu não quero ter outras coisas. E essas outras coisas são ainda mais difíceis e mais artificiais, muitas vezes, né? O que é ter seguidores na internet, se não algo extremamente artificial, né? Esse também é o que essa geração vai ter que lidar daqui para frente, né? Quero justamente me aprofundar nesse tema. Vou citar um exemplo aqui de um casal de amigos que costuma ficar aos finais de semana com um afilhado. E aí essa minha amiga falou o seguinte, eu consigo controlar a TV dele, porque é algo que eu tenho ali no dia a dia comigo. Então eu sei o horário que passa o programa tal, eu sei o horário que não é bem-vindo para a criançada ver e tal, mas eu não consigo controlar o que tem na internet. Porque é uma comunicação muito mais rápida do que aquela que eu consigo, de alguma forma, bloquear, e eles conseguem entrar em sites que eu nunca ouvi falar. Como é que funciona a manipulação do desejo na utilização de aplicativos, na utilização também de sites, Tatiana? Olha, hoje a gente tem uma exploração do desejo extremamente relacionado a essa necessidade dopaminérgica, né? Então, a exploração principalmente dos jogos, dos sites, dessas compras num clique, que chegam diretamente no público infanto-juvenil, é muito rápida. E aí, como fica tudo vinculado, tá tudo cadastrado, tá tudo... para você acessar a televisão, você tem que botar o cartão, você tem que ter a mãe que botou, o pai que botou, alguém fez já uma manobra. Quando você menos espera, a criança está no jogo online, e aí ele tem que ter as moedas, e se ele não tem as moedas, ele ganha, ele perde. Então, assim, a alegria e a tristeza oscilam na mesma velocidade e intensidade. Então a gente tem hoje uma série de questões que impactam na criança e no adolescente, vivendo esse estímulo não só do consumo virtual, do consumo do jogo, do consumo do aplicativo, mas do consumo também da alegria e da tristeza, então das emoções. Então para eu estar feliz eu tenho que ter, como trouxe bem a Ana Paula, a gente tem um ter que é extremamente nocivo, que é o ter muito mais virtual, muito menos concreto, muito menos palpável, e é uma geração que está aí inserida. Então, assim, parece que todo mundo hoje, é super normal as crianças terem celular, então, mas cadê a ponderação? Então hoje a gente tem vários estudos sendo levantados e apontando quais são os malefícios disso para uma criança que ainda não tem uma formação concreta do teu cérebro, que ainda está num processo ainda muito plástico dessa formação cerebral. E o quanto isso pode ser danoso para isso lá na frente, a gente não sabe, né? Estamos lidando com o desconhecido. Bianca, por outro lado, tem um movimento de pessoas que estão saindo da cidade grande, tendo uma vida cada vez mais reclusa, no campo, inclusive tentando, e aí muitas vezes conseguindo, ir para a agricultura familiar, para um consumo menor e por aí vai. Como é que você observa esse movimento de pessoas e você já teve contato com essas pessoas diretamente? O que elas pensam hoje sobre o consumo, por exemplo, na cidade grande? Sim, é verdade, isso é um movimento que vem acontecendo, né? Acho que, enfim, se insere, acho que a pandemia acelerou, mas acho que para quem vive nas grandes cidades, né, a loucura dos grandes centros, esse tempo que não para nunca, etc., e aí vem essa pandemia e faz essa quebra tão violenta, né, tão forte, acho que fez muita gente repensar a vida que leva, né? Putz, será que faz sentido mesmo, né? Será que faz sentido eu ficar aqui correndo atrás do dinheiro desenfreadamente, né? Sendo que agora... E agora? Vem um vírus, né? Uma coisa ínfima e me prende em casa, né? E aí, putz, para que todo esse dinheiro? Para que tudo isso que eu acumulei se eu não consigo usar?
né? E eu acho que os grandes centros, eles favorecem, não digo nem que favorecem, mas é uma mecânica voltada para o consumo, né? A gente que mora nas grandes cidades, enfim, tudo gira em torno do consumo. Acho que São Paulo é um bom exemplo disso, e todas as grandes metrópoles do mundo. Então, sim, né, tem um movimento de fuga da cidade. Acho que eu mesma me encaixo um pouco nesse contexto. Então, com a pandemia, eu moro parte do tempo em Ubatuba, né? Então, enfim, estou aqui agora. Eu moro, por exemplo, num chalé minúsculo, e a vantagem é justamente essa, né? Eu estou a 3 passos do mar ali. No fim de semana eu posso visitar amigos produtores, então gente que também saiu da cidade, aí nesse contexto plantar o que come, enfim, né? Então, sim, existe esse movimento, e acho até que é um movimento, enfim, não é um movimento brasileiro ou paulistano, eu acho que isso é um movimento mundial, na verdade, né? A gente encontra isso em todas as partes do mundo, e acho que vem muito na contracorrente desse capitalismo desenfreado que a gente vive. Capitalismo, gente. Enquanto sociedade, nós somos vilões ou somos vítimas dele? Ana Paula, por favor, primeiro. Eu acho que a gente não é vítima de algo que nós criamos, né? A gente precisa começar, na verdade, a dialogar entre nós. O exemplo que a Bianca deu realmente não é isolado, né? Se a gente pegar a Islândia, por exemplo, como país, é um país que tem mais ou menos 400 mil habitantes. Eu sei que não é comparável ao Brasil, obviamente, por tamanho e por questões geográficas, mas foi uma sociedade que decidiu entre eles, num acordo, de que existe um limite de consumo, que existe um limite de riqueza, que é mais importante você ter uma sociedade igualitária, no sentido de que todo mundo tem acesso aos bens mínimos de sobrevivência, do que você ficar eternamente competindo, porque o capitalismo ele influi nisso, né, nessa competição. Nós hoje vivemos uma sociedade muito individualista, onde o indivíduo pensa nele e no que ele vai receber. Se a gente mudar essa perspectiva, se as pessoas começarem a perceber que a sociedade, na verdade, é um conjunto de pessoas que vivem juntos, que dependem uma das outras, porque a gente depende um do outro. Eu não vivo aqui se não for, por exemplo, pelo gari que recolhe o meu lixo. Eu tenho condições de viver por conta do trabalho dele, como do trabalho de outras N pessoas que contribuem, né, com o meu bem-estar. Se a gente começar a alargar esse pensamento, talvez a gente consiga achar um sistema, mesmo dentro do capitalismo, ou seja, remodelando esse capitalismo, para que ele deixe de ser tão competitivo e ele comece a ser mais solidário, né? Alguns países já tomaram essa iniciativa. A Islândia é um deles, a Finlândia é um deles, a Suécia também. Estou dizendo que são países ideais e que não tem problemas. É óbvio que eles têm problemas, porque onde tem ser humano tem um problema. Mas são países que já entraram num determinado acordo que a gente ainda não conseguiu chegar, pelo menos aqui no Brasil, né? Tatiana, por favor. Eu acho que a fala da Ana Paula é bem interessante, né? E vai realmente de encontro com a busca de um equilíbrio, né? O que dá para acabar com o capitalismo? Não. É uma forma da organização e de um sustento? Sim, né? Mas hoje a gente tem que tomar cuidado, porque ficar escravo e dependente disso é como se todo mundo assim, eu faço, não, mas todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Então, é esse movimento que a gente tem que fazer parar, né? Realmente por um ponto, que assim, quando a gente começou a discutir, recicla o lixo ou não recicla o lixo, né? A gente vive alguns paradoxos na sociedade, que eu consumo e eu faço o quê? Onde é que eu descarto? E aí, então a gente passou a ter lixos para você descartar coisas, eletrodomésticos. Hoje você tem grupos de troca, hoje ganhou muito na pandemia, né? Desapego, troca, usei pouco, vou vender por um valor mais barato, regras de você fazer o desapego, ou de doação ou de venda. Então
muitas pessoas passaram a entender que assim, não preciso comprar um novo, eu posso comprar um seminovo e é tão bacana quanto, e está em tão bom estado quanto. Então a gente continua alimentando o sistema da cadeia do capitalismo, mas de uma forma mais consciente, de uma forma um pouco mais pensando no próximo, pensando no todo, pensando no outro, né? E não simplesmente descartando tudo e qualquer coisa. Acho que tem muitos pontos, muitos nichos para a gente aprofundar. Então a gente pode ir tanto do aspecto natureza, para o aspecto consumo de bens, para o consumo de experiências, para uma igualdade, como trouxe bem a Ana Paula, de um processo assim, de riqueza, né, que hoje a gente tem muitos estudos e vários que mostram que a felicidade, dinheiro traz felicidade até um determinado ponto. Depois que você tem um determinado X de dinheiro, ele já não traz mais felicidade, ele não te deixa muito mais feliz do que aquele outro que tem uma quantia muito menor do que você. Então, talvez a gente pensar que essa máxima, que dinheiro é o que traz felicidade, ela é um equívoco, e a gente cresce com alguns desses padrões sociais e a gente vai em busca deles ao longo da vida, e o quanto a gente não fica realmente preso numa perspectiva que não nos ajuda a evoluir. Bianca, você quer complementar? Sim, eu acho que eu concordo com as minhas duas colegas, e eu acho que no final a gente é vítima e algoz assim, nesse capitalismo, né? Se a gente pensar, enfim, a gente discutiu muito sobre, né, essa sociedade que desfruta e não só que tem, né? Mas a lógica do desfrute, né? Ela também vem porque um dia eu já tive, né? Então, quando a gente olha a desigualdade em nível mundial, né? Puxa, parece que é isso, né, gente? O nosso sistema cria e se fortalece a partir do consumo. Então, eu preciso continuar gerando desejo, né? E a partir do momento em que eu atinjo um certo volume aí do ter, aí eu posso abrir mão lá. Na verdade, nem era tão legal assim. Bora desfrutar, sabe? Então, acho que é isso, né? A gente é vítima e algoz, a gente pensa, se a gente amplia um pouco a perspectiva, esse sistema, ele vive disso, né? Quem acompanha o Capital Natural sabe que a gente sempre vai circulando temas aqui que são tão importantes para o nosso dia a dia quanto estão na pauta do mundo. ESG, ODS, Economia da Atenção. E aí eu quero ouvi-las sobre esse tema, começando com a Tatiana. Tatiana, a gente está mais infeliz e menos produtivo? Nossa, que pergunta difícil, né? É difícil pensar assim, eu acho que tem um cenário bastante impactante até da própria pandemia, né? Que trouxe para as pessoas entrar em contato com as suas realidades. Então, quando a gente começou a conversa, falamos sobre o que a pandemia trouxe, o que a pandemia provocou. Ela não provocou, ela escancarou as desigualdades, ela escancarou o que já existe de diferenças, ela já escancarou o quanto as pessoas muitas vezes se tornaram infelizes porque passaram a se tornar privadas do seu ir e vir e a gente não se dava conta. Então achar que agora as pessoas estão tendo oportunidade de ficar mais com seus filhos, de cuidar. Gente, não é isso. Isso não é um cenário. Você passou a ter que desempenhar uma série de outras funções que você não tinha que desempenhar no seu dia a dia. E talvez aprender a valorizar aquilo que você realmente tinha e não dava tanta importância. Então hoje as pessoas dão importância quando encontram, os outros pensam assim, puxa, eu queria dar um abraço, né? Então talvez uma reorganização de valorização, porque eu não acho que esse mundo ideal de que assim, a pandemia trouxe um mundo mais solidário, não, a gente vê o contrário, a gente vê pessoas que estão esgotadas de estar em casa e por isso que a gente teve um pico gigantesco de casos, porque as pessoas não pensaram nas outras, elas simplesmente resolveram, eu não aguento mais ficar em casa, então eu vou sair. Então a infelicidade também provocou uma série de outras coisas e a produtividade, por outro lado, caiu porque a gente entrou em contato com as angústias e com as ansiedades e com os problemas de carregar um dia a dia que a gente não estava acostumado a olhar para ele, né? Então, por isso que, como psicóloga, eu digo, o meu trabalho triplicou nos últimos meses, né? E de muitos colegas também,
porque as pessoas entraram em contato com tantas coisas que não dão conta mais, né? Ana Paula, por favor. Eu acho que é interessante, né, ouvir tudo isso e você começar a pensar nos ismos da vida, né? Porque a gente discute muito capitalismo versus socialismo, mas a gente não fala os ADs, né? Igualdade, liberdade, solidariedade, tudo isso é muito mais importante do que um sistema econômico. E tem um ponto que a Bianca trouxe na fala dela sobre, no caso da desigualdade, que é muito fácil a gente abrir mão de algo que a gente já teve, que a gente já experimentou, mas a maior parte da população não experimentou esse consumo. Então, do ponto de vista deles, é algo até violento você chegar e falar assim, você não pode consumir, né? Então, a gente precisa, e aqui talvez as pessoas entendam como um clichê, mas não é um clichê, porque essa é a base do ser humano, porque nós somos racionais, a gente precisa realmente educar a população. Nós passamos muito tempo vivendo num mundo que nós não entendemos, né? A gente não entende os preâmbulos desse mundo. A gente passa por... Eu acho que a pandemia fez isso também, para a gente começar a entender o que é esse mundo que nós vivemos. Porque a gente passou batido, né? Pelos anos. A gente foi vivendo ao prazer da onda, né? Então a onda vinha e levava a gente e a gente fazia o que tinha que fazer, e a gente não estava atento a esse mundo na nossa volta. Então parece clichê, mas não é, né? A educação, ela necessita mostrar para cada um de nós o que é esse mundo que a gente está vivendo, o que significa viver nesse mundo, o que é o impacto ambiental. Muitas pessoas não entendem a razão da gente ficar falando sobre pegada ecológica, impacto ambiental, consumo de alimentos in natura, consumo de alimentos ultraprocessados. A maior parte da população não entende isso. E daí a gente exige deles algo que é impossível, porque eles veem os outros consumindo, por que eu não posso consumir? Né? Então, existe essa necessidade da educação, de uma educação muito mais voltada ao viver do que ao aprender uma profissão. A gente foca a nossa educação muito em aprender a fazer algo, ao invés de aprender a viver. Quando a gente chegar nesse ponto, e essa é a minha esperança, né? Quando a gente chegar nesse ponto da educação, talvez a gente verdadeiramente veja uma saída para todos esses problemas que a gente tem. Eu só espero que não demore muito. Ainda falando sobre consumo e consumismo, tem o depoimento agora da Gabriela Além, pesquisadora no Programa de Formação Integrada do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Nos últimos anos, a gente vem acompanhando um aumento considerável, tanto da demanda quanto da oferta de produtos chamados de mais sustentáveis ou responsáveis ou de menor impacto ou menor pegada socioambiental. E isso, por um lado, é bastante animador, porque nos indica que alguma mudança está acontecendo e possivelmente uma mudança de percepção à medida em que as pessoas compreendem, passam a compreender que as suas decisões, os seus hábitos de consumo estão diretamente atrelados e associados a impactos ambientais e sociais significativos. E à medida que chegam a essa percepção, se propõem a mudar os seus comportamentos. E isso é muito importante se a gente pensar em uma perspectiva de mudança e transformação social para um paradigma da sustentabilidade, né, da inclusão, da equidade, da justiça. Então essa mudança de comportamento é muito importante. Ao mesmo tempo, é importante refletir criticamente sobre a importância de revermos valores, né, de considerarmos valores para além dos atributos de sustentabilidade. Porque pode ser que a gente continue perpetuando uma cultura do consumo, uma cultura consumista, né? Atitudes consumistas, só que agora com a prerrogativa de que os produtos são mais sustentáveis e têm menor impacto ambiental. Então esse é um risco que a gente corre nesses movimentos
de consumo consciente, consumo responsável, consumo sustentável, de cair nessa perpetuação de uma mesma lógica em que ter é significativo para definir a nossa identidade, né? Ter um produto ou viver determinada experiência determina quem você é. Então, esse é, para mim, o ponto delicado que é preciso refletir e colocar bastante atenção à medida que a gente vê esse mercado de produtos mais sustentáveis crescendo. Eu acredito que, ao invés da gente perguntar, né, do marketing perguntar o que o consumidor deseja, uma representação de uma mudança de valores, né, de uma reflexão crítica, seria perguntar, né, o que o mundo necessita, o que a cidadania necessita, o que os cidadãos e cidadãs necessitam, e aí sim pensar produtos e serviços para as pessoas e não para os consumidores, né? Foi muito bom ouvi-las, viu? Muito bom ouvi-las durante esses 2 programas. A gente pôde abordar tantos assuntos bacanas e falar tanto da nossa realidade, assim. O cardápio está posto à mesa. Cabe a nós agora também mudarmos também o nosso pensamento. Tatiana Zambrano Filomensky, coordenadora e supervisora dos setores de pesquisa e tratamento em compras compulsivas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Ana Paula Bortoleto, doutora em Engenharia Urbana e Ambiental pela Universidade de Tóquio e livre docente em Design pela FAUSP. E Bianca Reame, diretora de Marketing da Raízes. Muito obrigado, mulheres, pela presença no Capital Natural e até uma próxima oportunidade, viu? E a você que nos acompanhou também, muito obrigado, uma boa semana pela frente. Obrigado por nos acompanhar tanto no Band News TV quanto no podcast. Fique à vontade para nos mandar mensagens e nos acompanhar também nas nossas redes sociais. Até a próxima.